Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura, conhecer novos autores, conhecer novos personagens, viajar por lugares que nós não conhecemos e, por que não, visitar lugares que nós já conhecemos. Por quê? Porque a literatura nos permite fazer tudo isso aqui do nosso lugar. Nós podemos viajar sem sair do lugar, sem sair de casa. A gente pode viajar por inúmeros lugares, conhecer mundos diferentes, porque também, claro, que a literatura nos permite conhecer coisas o quê? Coisas fantasiosas, coisas que ainda não existem ou coisas que já existiram, mas não estão mais vivendo nos dias de hoje. A literatura nos permite toda essa viagem e eu te convido, claro, para nós iniciarmos a nossa aula falando sobre o quê? Falando sobre algo muito importante para os dias de hoje. Olha lá, nós vamos conversar começar com a seguinte pergunta. Você percebeu que nosso clima está mudando? Olha só, agora eu paro, converso um pouquinho com você. Você percebeu que o nosso clima está mudando? Seja onde você estiver, certo? Você já percebeu que está diferente dos anos passados? Ou você já ouviu que alguém disse, nossa, em determinada época era diferente? Você percebe essa mudança? Se está mais quente, se está mais frio, se chove mais ou se chove menos. Consegue perceber essas mudanças que estão acontecendo? E claro que todas essas mudanças atingem quem? Atinge a gente. Então, diretamente, essas mudanças climáticas que estão acontecendo ali nos atinge. E a outra pergunta é, quais mudanças você percebeu nos últimos tempos? Olha só. Essa questão, eu vou pedir para vocês fazerem uma anotação dessas mudanças que vocês perceberam, para que a gente possa conversar ainda nesta aula sobre isso. Olha só, o clima está mudando, certo? O clima está mudando, mas quais são as mudanças que você está percebendo? Vou pedir para você relacionar aí 1, 2, 3, 15, 20, 50, 100 mudanças, aquelas que você lembrar, e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiu relacionar aí algumas mudanças que a gente vem percebendo? Com certeza, a gente pensa no quê? Na chuva, nessa falta de chuva que a gente está vivendo, né? Não está aqui acontecendo só onde nós estamos, está acontecendo por muitos lugares. E não só a falta de chuva, como muita chuva em outros lugares que não aconteciam. Então, são algumas dessas mudanças que a gente consegue perceber, né, que mudou. Se você conversar aí com uma pessoa mais velha, essa pessoa vai te dizer que em determinada época era de uma outra forma. E quando eu falo pessoa mais velha, eu não falo não de pessoas idosas ou tem que ser alguém aí a partir dos seus 40 anos. Não, alguém de 20 anos mais ou menos já consegue te explicar que em determinadas épocas era diferente, porque com certeza essa pessoa também já sentiu essas mudanças climáticas. E por falar em mudanças, por falar em tudo isso, eu vou te convidar para a gente fazer a leitura de algumas imagens. Mas antes de nós fazermos a leitura dessas imagens, eu trago para vocês o quê? Eu trago de onde foram tiradas essas imagens. Olha só, nós tiramos essas imagens deste livro chamado Mato. Aqui, né? O mato e o ponto de interrogação. São fotografias do Rogério Assis, certo? Esse livro é um livro só de fotografias, né? E é desse fotógrafo chamado Rogério Assis. E o que tem esse livro de interessante? Olha só,
Com uma obra visualmente rica e estimulante, o fotógrafo Rogério Assis e o designer Ciro Girardi nos brindam com uma provocação igualmente reveladora: vida e morte, beleza e destruição, maravilhamento e medo separados por uma tênue linha. Para quem não lembra ou não conhece a palavra, tênue significa uma linha muito fina, certo? Então ali, ó, vida e morte, uma linha muito fina. Então, eu vou apresentar a imagem para vocês. Vou dar um tempinho para você observar a imagem. Observe bem a imagem. O que você vê, observe as cores dessas imagens, observe o que tem nessas imagens e, claro, a sensação que essa imagem te traz. Vou dar um tempinho para você e é claro que eu já volto para a gente continuar. Então, deu tempo para você observar a imagem? O que você conseguiu captar desta imagem? Claro que nós temos ali as cores, né? Esse contraste do verde com o marrom. Então, nós temos as árvores e depois nós temos também essas árvores cortadas. Percebam como existe realmente essa linha, o quê? Essa linha fina separando essas duas coisas. Olha só, a vida, indicando aqui pelas árvores, e depois eu tenho ali a morte, indicando ali essas árvores que já foram podadas. Essa é a nossa primeira imagem. Agora, mais um tempinho para você ver a nossa segunda imagem. Olha só. Então, conseguiram perceber nesta outra imagem como nós temos uma imagem muito parecida, né? Nós temos ali duas fotografias, mas é uma imagem muito parecida, ela forma uma imagem muito parecida. O que eu tenho aqui é uma nuvem e aqui, olha só, no local da nuvem eu tenho esse desmatamento, trazendo essa ideia. Lembrando que nós temos essa linha fina entre uma coisa e outra. A gente vai preparando a nossa mente para, claro, nós entrarmos na nossa história literária, porque isso não vai faltar na nossa aula. Mas antes, mais uma imagem para vocês. Olha só. E esta imagem? Que sensação ela te traz? Você consegue perceber que nós temos de um lado a umidade, do outro lado nós temos ali essa parte mais seca. E conseguiram perceber que bem pequenininho eu tenho o quê? Eu tenho aqui um trator fazendo ali essa aragem dessa terra. Por que isso está acontecendo? O que será? Será que você já ouviu essas coisas em algum lugar? Mas antes de nós continuarmos a conversa, mais uma imagem para vocês. Olha só. E esta imagem? Olha que ideia que ela nos traz. Eu tenho o quê? Eu tenho uma árvore em destaque. A diferença é que deste lado eu tenho esta árvore amarela ali fazendo contraste com o verde.
Em compensação, deste outro lado eu vou ter o quê? Essa única árvore verde fazendo contraste com a seca, né? Com o desmatamento que está acontecendo ali. Enquanto isso, nós vamos aquecendo o nosso cérebro com mais uma imagem. Olha só. Então, e essa imagem? Que ideia que ela traz para você? Consegue perceber a diferença? Porque são imagens muito parecidas. Se você não tiver um olhar ali bem fixo, né, prestando bastante atenção nessa imagem, talvez você acaba não percebendo essa diferença. Eu tenho aqui, né, um tronco de árvore, num local aqui, uma floresta, e aqui, olha só, no lugar ali onde estaria o tronco, né, essa ideia, eu tenho esse caminho com um caminhão carregando ali alguns troncos. Então, claro que eu já sei que você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Visto as imagens, e espero, claro, que você tenha gostado dessas imagens, visto essas imagens, eu vou trazer para você uma reflexão. A gente vai pensar a respeito de uma coisa, e isso vai ser sobre o título do livro. Lembra o título do livro que eu mostrei para vocês bem no início, antes? Olha só. Após a leitura das imagens, como podemos compreender o título da obra Mato? Percebam que tem um ponto de interrogação. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, interessante esse ponto de interrogação depois do mato. Sim ou não? Por quê? Porque nós temos ali um duplo sentido. O mato, de mata, né? De mata, Mata Atlântica, por exemplo, e o mato de matar. Olha só, mato, a gente sabe que nós estamos o quê? Fazendo isso, né? Matando mesmo a natureza e ao mesmo tempo pensando nesse mato. Será que esse mato ainda existe, né? Esse que é tão precioso para nós e nós precisamos tanto disso. Então fica para vocês refletirem. Quanto mais vocês pensarem a esse respeito, mais interessante vai se transformando a nossa história de hoje. Mas antes, claro, de nós chegarmos à história, nós vamos fazer o quê? A leitura de outras imagens. Essas não são daquele livro que eu trouxe para vocês, não é daquele livro Mato, são imagens retiradas para a gente analisar, para a gente ir pensando. Nesta imagem, o que você vê nessa imagem? Percebam que ela faz ali formato de um sorvete, mas o que está derretendo? Né? É uma bola de sorvete? É uma bola de sorvete simples? Ela nos dá qual a ideia, essa bola de sorvete? E a nossa próxima imagem, olha só, eu tenho ali o quê? Eu tenho as árvores indicando ali o pulmão. A gente já ouviu tanto isso, né? Falar que as árvores são o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, indicando e mostrando que esse pulmão ali, ele já está sofrendo, é um pulmão doente. E essa próxima imagem? Como que você percebe essa próxima imagem? O que você vê? Percebam que nós temos uma mão, de um lado apresenta uma destruição,
do outro lado apresenta ali o que seria algo muito bom se realmente acontecesse. Mas é sobre essa última imagem que nós vamos refletir a respeito dela. Olha só, como podemos compreender essa imagem? Como que você vê? Você está vendo a imagem. Eu sei que você está vendo a imagem. Mas como que você compreende? Quando você faz a leitura dessa imagem, das cores, da mão, daquilo que está sendo destruído, como que você consegue perceber que sentido essa imagem traz para você? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. E então, conseguiram captar esse sentido que essa imagem traz? Claro que você já me conhece e sabe quanto eu fico curioso para saber das suas respostas. Mas eu trago para vocês um pensamento. Se você, por acaso, não chegou a esse pensamento, não se preocupe também, tá? Mas eu trago para vocês esse pensamento, que nós temos essa mão segurando o nosso planeta, o planeta Terra. Será que eu poderia entender que ou vai ser destruído, ou vai ser assim, né? Com essa perfeição? Está na mão de quem para decidir? Na mão do ser humano. O ser humano está carregando isso. É ele quem vai decidir de que forma isso vai acontecer. Será que vai ser assim? Ou será que vai ser assim? E você? O que você acha? De qual parte você escolhe estar? Deste lado do destruído ou deste lado que preserva? E o que você faz? Né? Será que você está do lado que preserva ou será que você está do lado que prejudica o nosso planeta? E lembrando que quando eu prejudico o planeta, não prejudico somente a mim, eu prejudico muitas pessoas. Mas vamos parar um pouquinho de falar de imagens e vamos conhecer o nosso autor de hoje. Olha só, o nosso autor é o Inácio de Loyola Brandão, nascido no ano de 1936. Quem é ele? Inácio de Loyola Lopes Brandão é um contista, romancista e jornalista brasileiro. Possui uma vasta produção literária. Alguns de seus trabalhos conquistaram prêmios de literatura. Sua carreira iniciou em 1965 com o lançamento de Depois do Sol, livro de contos no qual o autor já se mostrava um observador curioso da vida na cidade grande. Então, só para a gente conhecer um pouquinho quem é esse nosso autor, e eu trago para vocês o quê? Trago para vocês duas obras dele, duas obras bem interessantes, principalmente esta primeira obra que eu trago para vocês, chamada Não Verás País Nenhum. E só pela capa da obra a gente consegue pensar do que essa obra vai falar. E é interessante que ela é uma obra de ficção científica. É que quando a gente pensa aí, não sobrará, né? Não verás país nenhum, a gente pensa do que sobrará do país. Então ele traz essa ideia. E claro, nós temos também um livro de crônicas para se ler na escola. Então talvez até na biblioteca mais próxima de você, aí você encontra. Antes de nós iniciarmos o nosso texto ainda, nós vamos pensar a respeito do título, né? Como que poderia ser o nome do conto? Para isso, eu trago para vocês 3 imagens. Olha só, trago essa primeira imagem. O que será que é isso? Você vai colocando aí. Trago esta outra imagem, mas essa está faltando o quê? Está faltando letras. Então, será que você consegue ali preencher? E essa última. Percebam essas imagens, tentem preencher e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pensar aí no nome desse conto que nós vamos trabalhar hoje? Essa imagem, o que será que ela representa? E aqui, conseguiram preencher o que está faltando? Essa última imagem ali já é mais fácil nós sabermos essa última imagem. Então, nós temos este conto, O Homem que Espalhou o Deserto. Esse é o título do nosso conto. E, claro, que a gente não pode começar do nada. Quando eu tenho esse título, né? Quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa com o título O Homem que Espalhou o Deserto? Pensem também naquelas imagens que nós vimos e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram pensar a respeito do texto, O Homem que Espalhou o Deserto? Como que isso se deu, será? E nós vamos conhecer, claro, essa história e eu te convido para me acompanhar. Olha só. Quando menino, gostava de apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal. Ficava horas distraído, podando as folhas das árvores. Plec, 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 plec. Era um quintal desses antigos, enormes. Havia mangueiras, abacateiros, laranjeiras, ameixeiras, pés de chuchu e caju e até jabuticabeiras. E o menino passava o dia cortando folhas. Plec, 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 plec. A mãe ficava feliz. Assim, o seu menino estava sempre à vista. Não ia para a rua, ela não precisava se preocupar, com o coração na mão. Pensar que o filho estaria brincando no rio ou nas ruas cheias de carros, nos trilhos do trem, roubando frutas dos pomares. E ia para o fundo. E cortava, cortava. Plec, 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 plec. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O trabalho dele rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Plec, 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 plec. Mas o menino cresceu. E agora que nós já temos essa introdução da história, eu te convido para nós pensarmos a respeito. Com o crescimento do menino, o que poderia mudar? Lembra, é um menino que gosta de cortar as folhas. Com esse crescimento, o que poderia mudar? Um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que poderia acontecer com esse menino que já cresceu? Vamos descobrir? Olha só. Ganhou tesouras maiores, facões, serrotes. Agora mais do que gostava. Era uma fúria, determinação. Precisava acabar com todas as folhas. Meu quintal fica tão limpo, dizia o pai. Dominado por estranhos impulsos, ele não queria saber de nada.
Não ia ao cinema, à praça, ao clube, a bailes, não praticava esporte algum, não tinha namoradas e amigos. Vivia para as tesouras, dos mais diversos tipos. A mãe, sempre contente, apesar de o filho detestar a escola e ir mal nas letras. E ele crescia, quieto, comportado, obediente. Não saía de casa, de modo que não voltava à tarde. Não fumava, não bebia, não dançava, não ficava trocando figurinhas e fazendo negócios estranhos. E agora que a gente já viu que esse menino cresceu um pouco, ganhou lá, né? Serrotes, tesouras maiores. Eu te convido para a gente refletir ali, naquele meio familiar, a mãe e o pai. Olha só o que eu trago para vocês. O que a fala do pai, meu quintal fica tão limpo, e o sentimento da mãe, sempre contente, podem significar para o menino. Olha só, o pai elogia, diz que o quintal fica limpo, e a mãe fica sempre contente porque está com o filho ali perto. O que isso pode significar para esse filho, né? Para essa criança, para esse adolescente? Um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que significa? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho ali, essa meu quintal fica tão limpo, essa frase, meu quintal fica tão limpo, e depois a mãe sempre contente, parece um incentivo, que tudo aquilo que o menino está fazendo é uma coisa boa, né? Cortando ali as folhas é uma coisa boa. Precisa podar ali os ramos, precisa podar os galhos? Precisa, mas viram que ali se tornou o quê? Uma fúria, uma determinação. E nós vamos continuar a história para ver, afinal, como que se espalha esse deserto. Olha só, o único prazer para o rapaz continuava a ser as tesouras e o corte das folhas. Plec, 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 plec. Só que ele cresceu e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira, 15 dias para a mangueira menor, 28 para a maior. Que trabalho deu o abacateiro! Imenso, copado, tinha mais de 90 anos, 40 dias de tesouradas. 6 meses depois, quando ele pensou ter concluído, viu que a jabuticabeira tinha folhas novas. Era preciso recomeçar. E agora? É muito interessante quando a gente pensa nessa última parte. Era preciso recomeçar. Por quê? Porque as plantas, as árvores, elas estavam recomeçando. E agora? O que poderia acontecer após a poda das árvores? Olha só, o que poderia acontecer? Ele podou as árvores, é preciso recomeçar, né, a podar novamente. O que poderia acontecer? Vou dar um tempinho para você e eu já volto para a gente continuar.
Então, o que será que poderia acontecer? Claro que a gente vai descobrir no decorrer da nossa história, então vamos continuar. Olha só, o desbastamento das árvores tinha afugentado insetos, cigarras, pássaros, destruído ninhos. Certa noite, o rapaz regressou pensativo do quintal silencioso. Percebeu que de nada adiantava ficar podando folhas. A natureza mostrava sempre capacidade de reviver. Parecia morta e brotava. Alguns meses e ele encontrou a solução. Se encontrou a solução, é claro que eu quero saber de vocês qual é essa solução. Então, qual poderia ter sido a solução encontrada pelo rapaz? Um tempinho e eu já volto. Então, qual seria a solução encontrada pelo rapaz? Olha só, um machado. Ele iria resolver tudo com um machado. Vamos continuar então a nossa história. No dia seguinte, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada pelo abacateiro. Custou 10 dias, porque não estava habituado, as mãos calejavam, sangravam, doíam. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Mas, insatisfeito, sentindo-se vazio, não tendo mais o que fazer, senão olhar aquela desolação, o rapaz saiu pela cidade, de machado em punho. E onde encontrava uma árvore, arbusto, capão de mato, bosque, capoeira, limpava, deixando os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Havia muita gente que adorava o rapaz do machado. Os donos dos terrenos não se importavam, incentivavam, estavam a ponto de vendê-los para imobiliárias que pretendiam construir edifícios, conjuntos, fábricas e queriam tudo limpo, mesmo. E o rapaz, quase homem já, descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisasse derrubar árvores, ele era chamado. Estava sempre pronto, com alegria, não parava. Precisou contratar uma secretária, depois auxiliares, montou um escritório. Organizou uma companhia derrubadora, alugou depósitos para guardar os machados, motosserras, correntões, tratores. Construiu alojamentos para operários devastadores, importou maquinário estrangeiro. Mandou funcionários fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Voltaram peritos de primeira linha e derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Satisfeitos, orgulhosos de limparem o terreno para fazendas, garimpos, indústrias químicas, mineradoras, estradas, barragens. Nenhuma folha deve restar, para o progresso chegar, anunciava. E o rapaz, homem mais que feito, casado, muito rico, se assustou. O país era uma terra calcinada, seca, deserto puro. Onde continuar a cortar para ganhar mais e mais? E agora nós voltamos a pensar a respeito e nós vamos tentar nos antecipar. O que o homem poderia ter feito? Onde ganhar mais? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
que será que o homem poderia ter feito? Vamos descobrir? Olha só. Finalmente, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados, homens peritos que tinham tornado férteis as terras do deserto. Os homens vieram, estudaram, planejaram, começaram o longo e lento plantio. Em alguns anos, as árvores estariam de volta. E enquanto as árvores eram replantadas, o homem do machado ensinava ao filho a sua profissão. E assim termina o nosso conto de hoje, o homem que espalhou o deserto. Gostou do conto? O que você acha desse título, O Homem que Espalhou o Deserto? Você acha que tem tudo a ver com a história? Você acha que ele sim estava espalhando o deserto, e não somente espalhando o deserto, né? Porque ele estava cortando, como ele estava espalhando, fazendo o quê? Passando aquilo para o filho. Lá no início, quando vocês tinham que fazer ali as hipóteses, as possíveis ideias que traria a narrativa, foi assim que você pensou sobre esse deserto? Foi nesse deserto mesmo que você pensou? No deserto de não ter mesmo as árvores? Nesse deserto que a gente vê pela TV? Foi nesse que você pensou? E qual reflexão para o nosso cotidiano o conto nos traz? O conto falou muito a respeito da natureza. E que reflexão que traz? Trouxe ali o seu pensamento? Será que você lembra lá no início, quando nós tínhamos ali o planeta nas mãos, de qual lado será que você estava? Mas nós vamos continuar ainda falando desse conto e da importância desse conto, ainda mais nos dias atuais, que nós estamos passando por todo esse problema climático. Nós vamos reler e pensar um pouco. Você concorda com o trecho? Nenhuma folha deve restar para o progresso chegar? Quais outras formas poderiam ser buscadas para o progresso chegar? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, será que existiriam outras formas, né, sem derrubar as folhas para esse progresso chegar? Fico curioso em saber de vocês quais outras formas poderiam ser buscadas para o progresso chegar. E é claro que existem muitas outras formas que não precisam ali derrubar as árvores, ou cortar as plantas, ou poluir os rios e assim por diante. Mas eu trouxe para vocês, para a gente saber mais um pouco, 5 consequências do desmatamento de florestas. Porque a gente fala tanto do desmatar que não pode, mas o que acontece, né, com esse desmatamento? Olha só, primeiro, a alteração no microclima da região. As áreas de floresta, através da vegetação, absorvem grande quantidade da energia solar para a fotossíntese e evapotranspiração. É difícil assim mesmo. Uma vez desmatada, o calor passa a se propagar com mais intensidade para a atmosfera por conta da maior exposição do solo. Isso faz com que o microclima da região seja alterado, refletindo, por exemplo, na quantidade de
chuvas. Eu acredito que, enquanto eu fazia a leitura, você já pensou, olha só, é isso que está acontecendo conosco, o calor aumentando, a falta de chuva. Sim, tudo isso causado pelo desmatamento. E outras coisas, perda de biodiversidade, locais de habitat de várias espécies. As florestas conservam a biodiversidade. O desmatamento provoca a morte de diversos animais e põe fim em diferentes tipos de vegetação. E como nós sabemos que se trata de uma cadeia, né? A gente falando ali dos animais, os animais vão morrendo e vai essa cadeia, outros vão morrendo e assim por diante. Então, tudo isso é muito preocupante. Ah, professor, mas eu estou aqui em casa, eu acho que eu não preciso me preocupar. Precisa se preocupar? Sim. E quanto antes a gente começar a se preocupar, melhor será para todos. Já vimos 2 consequências, vamos para mais. Olha só, genocídio e etnocídio dos povos indígenas. O avanço do desmatamento em regiões de floresta influencia na questão da demarcação de terras indígenas. Esses povos originários possuem ligação social e ritualística com os locais onde residem. Tomar esses territórios para desmatamento e uso comercial não pode ser considerado só um fator de realocação, mas um atentado cultural. Para expulsar essa população, muitos indígenas são mortos. E assim a gente não está falando somente da morte, né, das árvores, da morte da mata, da morte do mato. Lembram lá no início? Mato com aquele ponto de interrogação. Agora nós estamos falando da morte de seres humanos, para vocês verem o quanto isso é preocupante. Continuando, erosão do solo. Pela falta de vegetação após o desmatamento, o solo fica mais exposto a agentes erosivos, ou seja, que o degradam lentamente, como a água das chuvas e dos rios. A erosão acaba provocando o desagregamento do solo, empobrecendo a quantidade de nutrientes e, por consequência, fazendo com que ele seja impróprio para a agricultura. E por último, mas não menos importante, nós temos a desertificação e arenização. Por conta dos fatores erosivos em regiões áridas e semiáridas, que possuem poucas chuvas e pouca umidade, é possível observar o processo de desertificação. Em locais úmidos, com solos arenosos, acontece a arenização, formação de bancos de areia sobre o solo. E agora eu chamo o quê? A atenção de vocês, de todos vocês que estão aí, não somente você, estudante, mas essa pessoa que está aí próximo a você. Chamo a atenção e, por favor, espalhe tudo isso porque é importante. A longo prazo e com proporções globais, o desmatamento através das queimadas ainda contribui para o aumento de gás carbônico na atmosfera. Gás este que é um dos principais fatores para a ampliação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. E claro que convido vocês para nós fazermos o quê? Refletirmos a respeito. Não seja você a pessoa que espalha o deserto, assim como foi o nosso personagem. É claro, precisamos ter bastante cuidado com a natureza, porque cuidando da natureza, a gente cuida de nós mesmos. Espero, claro, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, do nosso texto literário, o conto e das outras informações. E eu espero você na nossa próxima aula.